Hoje, 16 de janeiro, celebramos São Berardo e companheiros mártires. A Igreja Universal venera o diácono Santo Estevão como o primeiro mártir do cristianismo, mas também as igrejas locais, bem como as congregações religiosas, sempre prestaram especial veneração aos seus protomártires. Hoje é a Ordem dos Frades Menores que celebra aqueles irmãos que foram os primeiros a derramar o seu sangue como testemunho perene da sua fé cristã. Berardo, Otone, Pietro, Acúrcio e Adilto. Esses são os nomes dos que foram os primeiros missionários enviados por São Francisco nas terras dos sarracenos. 6 anos depois da sua conversão, tendo fundado a Ordem dos Frades Menores, São Francisco sentiu-se inflamado pelo desejo do martírio e decidiu ir à Síria pregar a fé e a penitência aos infiéis. No entanto, o navio em que viajava acabou na costa da Dalmácia devido ao vento e ele foi forçado a regressar a Assis. O desejo de obter a coroa do martírio, porém, continuou a permear o coração de Francisco. Ele pensou em viajar ao Marrocos para pregar o Evangelho de Cristo a Miramolino, líder dos muçulmanos, e aos seus súditos. Chegou à Espanha, mas foi forçado novamente a retornar a Porciúncula devido a uma doença súbita. Apesar dos 2 fracassos, organizou a ordem em províncias e enviou missionários para todas as principais nações europeias. No Pentecoste de 1219, deu também autorização ao padre Otone, ao subdiácono Berardo e aos irmãos leigos Vitale, Pietro, Acúrcio, Adilto, para irem pregar o evangelho aos sarracenos marroquinos, enquanto optou por se juntar aos cruzados que se dirigiam para a Palestina para visitar os lugares santos e converter os indígenas infiéis. Tendo recebido a bênção do fundador, os 6 missionários chegaram à Espanha. Ao chegar ao reino de Aragão, Vitale, líder da expedição, adoeceu, mas isso não impediu que os outros 5 irmãos continuassem a viagem sob a orientação de Berardo. Em Coimbra, Portugal, a rainha Urraca, esposa de Alfonso II, recebeu-os em audiência. Descansaram alguns dias no convento de Alenquer, beneficiando da ajuda da infanta Sancha, irmã do rei, que lhes forneceu roupas civis para facilitar o seu trabalho apostólico entre os muçulmanos. Assim, vestidos, embarcaram para suntuosa cidade de Sevilha, então capital dos reis mouros. Não exatamente prudentes, correram apressadamente para a mesquita principal e ali começaram a pregar o evangelho contra o islamismo. Naturalmente foram considerados loucos e espancados, mas não perderam a compostura e, tendo ido ao palácio do rei, pediram para falar com ele. Miramolino ouviu-os com relutância e assim que ouviu Maomé ser descrito como um falso profeta, ficou furioso e ordenou que fossem trancafiados numa prisão escura. Seu filho lhe disse que decapitá-los imediatamente teria sido uma sentença muito dura, além de sumária, e portanto era preferível pelo menos observar algumas formalidades. Passados alguns dias, o soberano fez com que fossem chamados à sua corte, e ao saber que pretendiam mudar-se para a África, em vez de os mandar de volta para a Itália, satisfez-o embarcando-os num navio pronto a partir para Marrocos. Dos 5 missionários estava o infante português Dom Pietro Fernando, irmão do rei, muito ansioso por admirar a corte de Miramolino. A esta altura, Miramolino não resistiu às inversões e toda a situação da vida destes irmãos vieram em perseguição, destruição e morte. Assim morreram esses irmãos que foram canonizados. Regressando a Portugal, trouxeram finalmente consigo as preciosas relíquias que destinou à igreja de Santa Croce, em Coimbra, onde ainda hoje são objeto de veneração. Esta experiência desenvolveu em Santo Antônio de Lisboa, conhecido por nós como Antônio de Pádua,
a ideia de passar da ordem dos cônegos regulares para a dos frades menores, ao saber que esses irmãos deram a vida para a ordem franciscana, principalmente por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ouvir a notícia do martírio dos seus 5 filhos, São Francisco exclamou: agora posso dizer que realmente tenho 5 frades menores. Eles foram canonizados pelo pontífice franciscano Sisto IV em 1481 e o Martiriológio Romano os comemora em 16 de janeiro, aniversário de seu glorioso martírio. São Berardo e companheiros mártires, rogai por nós.